Esses dias eu tava atendendo uma família e a mãe me falou assim: o que tá acontecendo, né, com essas crianças que estão cada vez comendo menos, ficando mais seletivas? O que você acha que é, doutora? E, sinceramente, eu não soube responder muito bem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leila Mota, sou nutri infantil. E eu já recebi essa pergunta algumas vezes de algumas mães, mas elas foram de uma forma diferente. O que você acha que pode estar acontecendo e tal? Mas essa mãe me perguntou realmente com o intuito de saber a minha resposta. E dessa vez eu senti que não dava só para responder como eu respondia para as outras mães, que era uma pergunta assim: nossa, o que está acontecendo, né? O mundo está estranho. Era uma pergunta um pouco mais retórica. Então eu sempre falava assim: pois é, tanta coisa, né? A alimentação é uma coisa muito complexa, é a soma de várias coisas. Então eu sempre respondia dessa forma. Mas dessa vez a pessoa me perguntou realmente, assim, querendo saber uma resposta muito mais completa. Então, eu parei para pensar, realmente, o que está acontecendo com as crianças? O que está acontecendo com as famílias? O que tem acontecido para que tantas crianças sejam seletivas? Para quem não sabe, eu sou uma adulta seletiva. Então, isso não é uma coisa de agora. Eu tenho 28 anos. Eu tenho 28 anos. Eu tenho 28 anos. E quando eu era pequena, tinha 5 anos, eu ia para a pizzaria com a minha família e comia batata Ruffles. Então eu sou seletiva seletiva, não é seletiva que só não come legume e verdura. Seletiva que tem dificuldade de comer vários tipos de alimentos diferentes. E eu resolvi refletir, de fato. Não, certamente não existem artigos que vão dizer o porquê que as crianças estão mais seletivas, porque para você falar com precisão o porquê que isso acontece, é necessário fazer um baita de um estudo, e isso é muito difícil quando se trata de alimentação, principalmente de criança. Mas aqui eu vou trazer as minhas impressões. Antigamente os pais, quando a criança era aquela criança que não comia muitas coisas, não existia esse nome seletividade, ninguém falava sobre isso. Eu era criança fresca, né? Geralmente é a criança fresca. E os pais entopem a criança de biotônico, essas coisas assim. Só que o que acontece? Quando você dá biotônicos, estimuladores de apetite no geral, você não está fazendo essa criança comer vários alimentos saudáveis. Você está fazendo ela querer comer mais. E não significa que ela vai comer mais de alimentos saudáveis. Ela pode comer mais das besteiras que ela já está acostumada a comer. Então, antigamente, a gente meio que falava que a criança era fresca, no máximo dava um biotônico ali para ela comer mais, só que não necessariamente ela comia alimentos saudáveis, né? E era isso, não tinha muito nome para isso, era só criança fresca que não comia de nada. Porém, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a construção da família, né? Antigamente, família, independente da forma como você enxerga família, mas era uma coisa importante. Comer todo mundo junto era uma coisa mais importante e a gente tinha o papel da mulher ali em casa, que era a pessoa que ia fazer a comida e ia prover a comida ali as refeições. Então a gente tinha a garantia, pelo menos na maioria das famílias, de que haveria alguém para fazer essa comida porque a maioria das mulheres não estariam trabalhando, e até as que estavam trabalhando, elas voltavam para casa e faziam a comida, né? Que existia essa exigência, né? Então a mulher ainda voltava para casa, ainda fazia comida, como existem algumas que ainda fazem isso, trabalham fora, voltam para casa e ainda fazem a comida. Então sempre existiu essa pessoa que ia fazer a comida. Então isso é um ponto, porque hoje em dia isso se tornou um pouco menos obrigatório socialmente. Então a mulher que trabalha fora, a gente entende que ela já trabalha fora, né? Então, a família que tem esse privilégio de ter todas as refeições preparadas, ou é uma mulher que está em casa e vive para o trabalho doméstico, ou a família tem alguém contratado para isso. E se tornou mais aceitável que a alimentação seja mais improvisada. Então, as refeições em si se tornaram mais substituíveis. Antigamente, eu acho que a visão, e lembrando que isso é tudo do meu ponto de vista, tá? Posso estar completamente equivocada. Mas na minha concepção, antigamente, a visão da refeição era algo quase que sagrado. Você substituir um almoço ou um jantar por um lanche, por uma tapioca, por que seja, por um espetinho, por outra coisa, era impensável. Hoje em dia, eu já acho que isso é um pouco mais plausível socialmente, assim. Eu acho que ninguém julga mais tanto, assim, de você substituir, por exemplo, a janta, o almoço por um lanche ou alguma outra coisa. E isso, querendo ou não, atrapalha sim o processo de aprendizado da criança em relação à alimentação completa. Porque uma alimentação completa ela tem várias coisas. Uma criança que cresce num ambiente que não tem muita rotina alimentar, que os pais não comem certinho os horários de almoço, jantar, que substituem refeições, não comem um prato completo com todos os grupos alimentares e tudo mais, isso pode sim atrapalhar e fazer com que a criança seja mais seletiva. Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, a segunda coisa, eu acho que é a disponibilidade. Eu não me recordo na minha infância da minha família deixar tão disponível algumas coisas. Minha mãe sempre teve que trabalhar muito, então eu tive uma certa ausência assim, da minha mãe no meu dia a dia mesmo, sabe? Minha mãe trabalhava, fazia faculdade na minha infância, meu pai também trabalhava o dia todo fora.
Mas os biscoitos, essas coisas que tinham na minha casa, eram contados para o lanche na escola. Então jamais a gente substituía o almoço por biscoito, leite, essas coisas. Assim, isso não existia essa possibilidade. E o engraçado é que às vezes eu ficava sozinha em casa. E ainda assim eu obedecia, eu não sei. Não sei o que acontecia. Porque hoje em dia, se você deixa a criança em casa com o biscoito e fala pra ela não comer, isso não garante que ela não vai comer, né? Mas eu lembro que na minha infância tinha isso. Eu, mesmo sendo uma criança seletiva e tudo mais, não comia legumes, quase não comia fruta. Era bem difícil essa questão. Comia, sei lá, biscoito, arroz, feijão, carne, farofa. Acho que só, sabia? Eu não comia muito mais coisa que isso, não. E ainda assim, era bem contado. E minha mãe falava, se você comer agora, vai ficar sem o lanche da escola. E ela fazia. Então, eu acho que isso entra muito no perfil parental também. Então, indo do segundo ponto para o terceiro, no segundo ponto, eu acho que a disponibilidade da criança poder comer o que ela quer em momentos inapropriados pode, com certeza, fazer com que as crianças fiquem mais seletivas. E partindo para o terceiro ponto, que é sobre o perfil parental, existem 4 tipos de perfis parentais. Um é o pai negligente, que não liga muito para o que o filho está fazendo, deixa de fazer. Tanto faz, é só deixar o pai em paz que está tudo certo. Permissivo, que é um grande problema hoje em dia também, que é os pais que deixam os filhos fazerem tudo. E às vezes o permissivo é confundido com negligente. Por quê? O pai permissivo ele tem muito amor para dar, muito, e pouco limite, pouca firmeza. E esse é o problema. Não é muito amor, é a pouca firmeza. O pai negligente, ele não demonstra tanto amor assim. O pai negligente, ele só fica assim, me deixa em paz. Você faz o que você quiser, contanto que me deixa em paz. Então, às vezes você vê a criança falando assim, ai, mãe, eu quero, não sei o quê. E o pai fica tipo assim, não, filho, não faz isso. Aí a criança, por favor, tá bom, tá bom. Isso não significa que é a permissividade. Às vezes é o pai que não tá ligando mesmo, né? A permissividade, o pai fica doloroso ali de fica assim, eu sei que é o melhor pra ele, mas ele tá triste. E essa permissividade, que também é muito ruim. E é uma das coisas, na minha opinião, que mais tem atrapalhado também a alimentação. O terceiro perfil parental é o autoritário. E nesse perfil tem muita firmeza e pouco amor. Não significa o amor no sentido do sentimento. A pessoa pode amar muito, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas a demonstração. Então, no permissivo, a pessoa demonstra muito amor e pouca firmeza. No autoritário, ela demonstra pouco amor e muita firmeza. E, na verdade, o certo é ter tudo. Muito amor e muita firmeza. Que eu já vou falar que é o último perfil, que é o correto, né? E os pais muito autoritários criaram crianças revoltadas que falaram: eu nunca vou fazer isso com meu filho. E quando eles cresceram e tiveram seus filhos, pensaram: eu não vou fazer isso, não vou obrigar meu filho a comer nada, não vou obrigar meu filho a fazer nada. E entendendo que não ser autoritário significa deixar a criança fazer tudo o que ela quer, acaba levando também a seletividade. Então, o perfil autoritário é aquele que, inclusive, foi da minha mãe. E me deixava sentada horas na mesa para eu comer. Se você não comer, você não vai levantar daí. O que não adiantou de nada, porque eu não comia, ficava horas lá e no final das contas saía. Eu escondia comida, enfiava no guardanapo assim, amassava para jogar fora, jogava no lixo. Não é que minha mãe era um monstro nem nada disso, não, tá? É só que era o jeito dela mesmo. E os filhos de pais um pouco mais autoritários, né, como era minha mãe, sabe que era o melhor que eles podiam fazer. Minha mãe estava fazendo aquilo pro meu bem, obviamente, né? Ela achava que aquilo era o que ia resolver o problema, mas não resolveu. Ela me deixava horas lá sentada na mesa, chorando, tipo, eu não quero comer. Ela, você tem que comer. E aquela coisa toda, naquela guerra na mesa. Todo mundo levantava e eu ficava lá sozinha, olhando pro prato, assim. Na época não tinha celular, né? Mas era a forma como ela achava que iria resolver esse problema. E esse perfil também é um problema, porque pais que transformam todo momento em momento de reclamação, de blá blá blá, de briga, de não sei o quê, que criança que vai querer estar ali perto? Então, às vezes, você quer usar o momento que vocês estão na mesa comendo para ficar brigando por causa de nota, por causa do que ele fez na escola. Momento de comer não é momento disso, né? E é engraçado pensar nisso, porque minha mãe, ela realmente acreditava que ela estava fazendo o melhor, porque às vezes eu acabava funcionando, eu acabava tentando comer um pouco mais ali. Nossa, mas aquilo me trazia uma ânsia, assim, sabe? Eu ficava com mais nojo do alimento. Então, funcionava na hora, mas depois, quando eu tive a minha independência, eu parei de comer de novo, né? Até me resolver, fazer faculdade de nutrição e me resolver.
Então esse perfil também atrapalha. Não é como que as pessoas falam, tipo assim, porque antigamente não tinha essa frescura. Tinha sim, eu sou a prova viva disso, que tinha essa frescura, e minha mãe fazia de tudo pra eu comer, me deu biotônico, me ameaçava, me subornava com sobremesa, fazia de tudo de errado pra tentar fazer dar certo, e não dava certo. Então nesse perfil tem pouca demonstração de amor e muita firmeza, mas às vezes além, sabe? Aquela pessoa que passa da conta, assim, deixa suas emoções muito à flor da pele, fica muito estressada, mais do que precisava para aquela situação. Esse é o perfil autoritário. E aí, por fim, a gente chega no perfil autoritativo, que é o perfil desejado, onde você tem muito amor e muita firmeza. Então você não vai gritar com seu filho, você não vai bater no seu filho. Na verdade, acho que tem até uma certa frieza. E eu acho que eu aprendi um pouco isso trabalhando com crianças, sabe? E funciona bastante. Então a criança tá chorando, tá esperneando e tal, e você só é muito mais fácil tentar resolver ali no grito, no berro e tal, porque você é maior, você é mais forte. Então, se botar medo ali na hora, resolve, né? Mas não resolve pra sempre, resolve ali na hora. Aí você vai ter que gritar de novo amanhã. Isso que é o difícil, né? Porque no perfil autoritativo você vai ter muito mais trabalho ali naquele momento. Mas a chance de você ensinar alguma coisa pro seu filho ali na hora é maior. Se você mantém a sua calma, mantém o tom de voz. E fala ali assim com a criança, com firmeza, com amor, mas uma certa frieza, sabe? Sem se envolver ali na emoção junto com a criança. E aí, como é que funciona isso na alimentação, né? Tem algumas situações que eu posso citar aqui. Por exemplo, uma delas é quando a criança pede uma coisa, ou é algum cardápio ali na comida e tal. E a criança fala, eu não quero isso, eu quero outra coisa. O permissivo, geralmente, o que ele vai fazer? Ah, filho, você não quer isso? Não. Fala o que você quer que a mamãe, o papai vai lá e faz pra você. Isso é permissivo. O autoritário vai falar o quê? Se você não comer, eu vou bater em você. Não come não pra você ver. Você não enfia sua cara nessa comida. Essas frases, assim, me lembram minha infância. Minha mãezinha. Mas o autoritário, ele vai ameaçar, vai subornar, ele vai, nossa. E o permissivo vai implorar, fala assim, filho, por favor, come, filho. A mamãe vai ficar tão triste com você. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. E o autoritativo, o que ele vai fazer? Ele vai validar o sentimento da criança. Porque ela tá triste por uma coisa muito simples, que pra gente parece simples, mas ela tá triste porque ela queria comer outra coisa. Você não fica triste quando você quer comer uma coisa e tem que comer outra? Você fica triste também, né? Só que você já sabe lidar com isso. E aí você vai dar uma solução para esse problema. A criança pode estar até chorando. Mas eu não queria isso. Eu falo assim, não, filho, vem cá, dá um abraço na mamãe, abraço no papai. Se acalma. Se acalmou? Essa é a comida de hoje. Então, a firmeza. O amor e a firmeza. Essa é a comida de hoje. Se você quiser outra coisa, a gente pode fazer amanhã. O que você acha? Então, a gente traz a solução. A gente traz o amor, traz a firmeza, traz a solução. Esse é o perfil autoritativo. E aí, as pessoas acham que elas vão fazer isso uma vez e vai resolver para sempre. E esse é um problema também que gera seletividade. As pessoas não querem ter trabalho. E isso é uma coisa que eu valorizo muito na minha mãe, porque ela não tinha medo de trabalho, não. Ela não deixava passar nada. Se ela visse alguma coisa errada, ela ia corrigir. Do jeito dela, mas ela ia corrigir. Falei alguma coisa meio torta, falei alguma coisa que parecia mentira, peguei alguma coisa de alguém, ela não deixava passar nada. E esse é o trabalho com os filhos. Você não pode deixar passar nada. Você não pode deixar, só porque mentiu uma vez, tipo, porque bateu no coleguinha uma vez, porque não sei o que lá uma vez, E é nessa que vai ficando difícil depois. Você não pode deixar passar nada. E esse é o outro trabalho. É repetir, repetir, repetir. E acho que isso que é o difícil e que tá fazendo as crianças ficarem mais seletivas. Os pais não querem repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Porque dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo repetir. Mas é fazendo várias vezes que a criança vai aprender. Então, nesse exemplo, você vai dar amor, ensinar essa criança a se acalmar. Respira, dá um abraço. Tá mais calma? Ok. É essa comida que a gente vai ter hoje. Não tem outra comida. Essa é a comida que tá todo mundo comendo. E a gente tem tempo para terminar de comer. Porque a gente tem que ir embora, a mamãe tem que trabalhar, papai tem que ir não sei aonde. Quando a gente voltar, você voltar da escola e tudo mais, a gente fazer um cardápio para a próxima semana e você escolher. O que você acha? E é isso, gente. Não tem muita. Se você se deixar levar na emoção, mas de novo, porque toda vez que você faz isso, gente, é uma criança. Se você entrar na onda da criança, já era, você perdeu. E sabe que essa é uma ótima oportunidade também, já dando uma dica, essa é uma ótima oportunidade também para você levar o seu filho para cozinhar junto com você, porque isso aumenta 1000 vezes a chance dele comer. Então ele não precisa mexer com faca, ele pode segurar a casca do alimento e jogar no lixo. Então, essa foi a terceira coisa? Quarta? Terceira? Acho que foi a terceira, que são os perfis parentais. Eu acho que nesse sentido ainda a gente tem muito a aprender, porque criança é um ser humano e nem toda criança é igual, nem toda criança vai agir da mesma forma. E a gente tem que aprender a lidar com os nossos filhos especificamente, porque eles são indivíduos com personalidades, então não é uma coisa que vai funcionar para um que vai funcionar para outro, inclusive filhos do mesmo pai, da mesma mãe.
um jeito de lidar com um não é o mesmo jeito de lidar com o outro. E isso dá muito trabalho, gente. Então, eu acho que esse é o terceiro ponto, sabe? Porque as crianças estão muito seletivas, porque esse é o trabalho. Repetir, 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 aprender, aprender, aprender. Então, pais muito negligentes, que não estão nem aí, às vezes nem queriam ser pai mesmo, sabe? Ou pais muito permissivos, que ficam com aquela coisa assim, com medo de ser igual era o pai, que aí fica com aversão do autoritarismo dos pais e fazer tudo o contrário. Isso é ruim, né? E a última coisa, acho que eu posso falar sobre isso, é que tem muitas questões mais obscuras por trás dessa questão da seletividade, sabe? Hoje em dia, muitas crianças têm alguma questão sensorial, alguma questão gastrointestinal, alguma questão de transtorno psicológico, e tudo isso pode atrapalhar. A quantidade de químicos que a gente respira, consome, agrotóxico, e isso tudo influencia, a gente parece que não, mas influencia. Então, a quantidade de aditivos alimentares que tem nos alimentos, existe um, existe um aditivo chamado glutamato monossódico, que ele é um realçador de sabor. E esse realçador faz com que o alimento fique muito mais acentuado, o sabor fique mais acentuado. Consequentemente, a criança vai comer um alimento natural e vai pensar, o sabor não está muito bom. Por quê? Porque não está aquele gosto super forte de é, ácido, salgado e doce. Então, para a criança vai ser realmente mais difícil dela querer comer uma coisa saudável porque vai ser menos saborosa, né? Convenhamos, até para nós adultos é assim, imagina para o paladar de uma criança que está em formação. Então, a forma como a gente vive hoje, com um acesso tão grande, consumindo tantas coisas, com tantos realçadores de sabor, com coisas tão doces, salgadas, isso tudo atrapalha muito o paladar, o nosso paladar também, que dirá da criança. Então, acho que esse acesso também tão fácil, tão permitido assim mesmo pelas famílias, né, no geral, eu acho que isso atrapalha bastante também. E, no geral, os alimentos processados, eles são padronizados, né? Então, eles sempre vão estar do mesmo jeito. Então, previsibilidade é uma coisa que a gente gosta, né? No geral, acho que o ser humano gosta de previsibilidade. Uma criança também. A maçã, quando você morde, você não sabe como é que ela vai ser. Você não sabe se ela vai ser crocante ou se ela vai ser aquele que assim, que é ruim. Quase ninguém gosta de maçã assim, gente. Pra criança é difícil também essa falta de previsibilidade. Eu acho que esses são os principais fatores, sabe? Que levam as crianças a estarem mais seletivas pelo excesso de disponibilidade que elas podem escolher. E isso é muito complicado também. Porque, no geral, as crianças não deveriam escolher, né? A quantidade que a criança come, ela pode escolher, porque ela não tem que ser obrigada a comer muito, só porque você quer. Presta atenção. A criança come a quantidade que ela tem fome para comer, não obriga seu filho a comer. Mas a qualidade, o cardápio que define é você. A criança não tem que definir o cardápio, a não ser que seja um combinado com ela, para definir junto com você, pro outro dia, não na hora. Ah, eu não quero isso, eu quero aquilo. Não. Aí eu vejo um monte de família que fica super preocupado que a criança está comendo pouco, mas não se preocupa o que que ela está comendo. Tá comendo pouco, mas é o quê? É linguiça com arroz. Talvez seja até bom que ela esteja comendo pouco linguiça com arroz. Vamos combinar que a linguiça tem muita caloria? Com certeza essa criança vai ficar mais saciada com pouca linguiça do que se ela comesse um pratão de salada com legumes, que tem bem menos caloria. É importante pensar nisso também, né? O mundo está sendo moldado a gente comer mal. Essa é a verdade. Cada vez tem exigido mais esforço para comer bem. Comer bem antes era o fácil, né? Hoje em dia não, você tem que se esforçar para comer bem. E aqui no consultório eu sou terapeuta alimentar. Eu trabalho com crianças seletivas, igual a mim, que não comem de nada, comem poucas coisas. Tem criança que só bebe leite aqui, com mais de 3 anos. E eu decidi que eu vou atuar fortemente na prevenção disso. E sabe onde a gente atua na prevenção de verdade? É na introdução alimentar. Na introdução alimentar. Uma introdução alimentar define como vai ser a alimentação do resto da vida dessa criança. A maioria das vezes. E para isso a criança precisa aprender não só a mastigar uma comida e comer. Então não é só o alimento que ela engole. Ela tem que aprender a relação com a alimentação, como que tem que ser a relação familiar, como que tem que ser é, a oferta desse alimento, quais são os alimentos que ela vai poder em cada faixa etária, como que tem que ser a consistência. Tudo isso vai moldar a alimentação dessa criança pro resto da vida. E eu vendo que o tratamento para a seletividade alimentar é muito lento, é muito devagar, eu resolvi atuar na prevenção. Então agora eu estou pegando firme em atuar prevenindo a seletividade alimentar. E para isso eu criei um curso de introdução alimentar, que tem tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa saber para o seu filho não se tornar seletivo. É a introdução alimentar dos 6 aos 24 meses. Você vai saber tudo até ele completar 24 meses. Tudo sobre a alimentação do seu filho até ele completar 24 meses. Para evitar que ele se torne uma criança seletiva.
E se mesmo assim chegou aos 24 meses e ele tá apresentando alguns comportamentos que você não tá sabendo lidar, tem material bônus para você lidar com esses comportamentos ainda assim. Então eu quero eliminar também não, né? Mas eu quero diminuir consideravelmente a quantidade de crianças seletivas nesse mundo, porque é muito sofrimento, gente. Eu posso falar por mim, assim, sabe? A minha infância foi difícil nesse sentido, sabe? Até socialmente mesmo. Hoje em dia é mais fácil, que as pessoas já sabem que tem dificuldade, mas quando eu era criança, nossa, mas minha mãe tinha que ligar antes para poder saber na casa da amiguinha se ia ter o que eu ia comer. A gente ia para um restaurante, tinha que ver se no restaurante tinha algo que eu comia ou se em volta tinha algum outro restaurante que vendia uma batata frita, alguma coisa que eu conseguisse comer. Então, socialmente, isso era muito difícil. E era muito ruim me sentir excluída, tão pequena, e eu comendo uma coisa e todo mundo comendo outra. Era difícil, gente, era muito difícil. E hoje eu atendo desde criancinha até adolescente, assim, pré-adolescente. Gente, é muito sofrido. É muito sofrido a criança fica arrepiada. Ela come uma coisa que ela não gosta, ela fica arrepiada. Não é frescura. Ela sente um nojo tão grande, uma aversão tão grande. Ela passou anos vivendo numa vida, assim, alimentar tão difícil e agora a gente está tentando resolver é um processo muito longo, que provavelmente vai demorar o resto da vida. Por exemplo, eu comecei a gostar de queijo esse ano, ano passado, para esse ano. Porque toda vez que eu ia comer uma coxinha, eu tinha que perguntar, tem catupiry? Não tem catupiry. Aí tem catupiry. Tem sem catupiry? Não tem sem catupiry. A massa é de mandioca, a massa é de trigo, a massa é de trigo. Tá, mas só tem com catupiry, só tem com catupiry. Deixa eu falar, não vou comer a coxinha. Eu ficava com fome. Falei, eu tenho que aprender a gostar de queijo. E aí eu usei as mesmas técnicas que eu uso para os meus pacientes para poder aprender a gostar de queijo. E estou comendo agora coxinha com catupiry, porque a maioria dos lugares só tem com catupiry. E aí, peguei toda a minha experiência pessoal, profissional, com todos esses anos trabalhando com crianças, bebês seletivos, recusa alimentar, introdução alimentar, e fiz um material, gente. Ai, eu me orgulho. Eu sei que isso pode ajudar tanta gente, prevenir tanta coisa que eu falei, eu vou botar isso pra rodar. E eu preciso que alcance o máximo de pessoas possível. E é um preço muito acessível, tá? É um preço acessível, porque eu quero realmente que chegue ao máximo de pessoas possível. E é isso. Eu estou aqui para ajudar a mudar a realidade. Essa realidade, que é muito triste. É muito triste porque as crianças estão ficando doentes. E isso é o que é mais triste. Não é só ela ter um problema social de não ter o que ela come no lugar. As crianças estão ficando doentes, desnutridas, mesmo sendo gordinhas, desnutridas, doentes, com doenças crônicas, agudas, doença renal, diabetes, hipertensão, entre outras coisas, gente. Assim, o que eu recebo aqui no consultório são coisas chocantes, às vezes, chocantes. É muito importante que a gente reflita sobre isso, sabe? A prevenção é a melhor forma, gente. Não deixa pra ver depois. A prevenção é a melhor forma para evitar certas coisas, porque ainda mais se a família tem, gente, não é predestinação, então, predisposição. Se a família tem predisposição, isso é pior ainda, gente. Pior ainda. Se tem predisposição, se tem caso na família, pode ser o avô, o tataravô. Se tem caso na família, existe uma chance do seu filho ficar doente novo, criança, doença que era pra ser de velho. Então, isso é sério, é uma coisa muito séria. E eu tô aqui pra contribuir. Um beijo! Foi muito legal conversar com vocês sobre isso.